pessoas têm essa percepção de que matemática, né, contabilidade é uma ciência social, como você muito bem colocou. De fato, ela é uma ciência social e quando você começa a entender a contabilidade, você nota que não era exatamente essa matemática. É impressionante. E você destacou uma coisa muito interessante, que é o direcionamento. Eu tive direcionamento. Na parte profissional da minha carreira enquanto contador, a minha área de atuação é auditoria. Eu fui para a Petrobras Distribuidora. Eu fiz carreira lá na auditoria interna por 29 anos. E eu fui para lá por inspiração de um professor que era contador da Petrobras. Aí eu perguntei a ele, falei, professor, como é que você fez? Aí ele me disse, olha, o caminho é esse aqui, você estuda, se forma, depois você faz concurso. Se for a sua intenção, como você bem colocou, você pode ser contador, você pode ser um contador público, um auditor, um perito, você pode ser um empresário da contabilidade. Várias oportunidades. Você pode ser um empresário e não somente da contabilidade, né? Porque a contabilidade é essa janela, é um universo que se abre. E você pode ser um empresário de outra área, você é um empreendedor, um contador empreendedor, com essa visão de empreendedorismo que eu acho fantástica. Então, aquilo para mim também foi uma orientação, um segmento. Eu falei para ele, professor, eu queria ser auditor, é minha carreira, eu me identifico muito com a auditoria. E ele me deu exatamente esse caminho. Ele me contou a história dele, aí da história dele, falei, qual o caminho? Aí eu segui o meu caminho, que você colocou. Cada um tem seu caminho. Você olha, se inspira, aquilo vai uma inspiração para você. Então, para mim, aquilo foi assim algo extraordinário, marcou muito minha vida. Ele é vivo até hoje, esse professor. A quem eu agradeço, porque ele trouxe exatamente essa inspiração, esse caminho. Ele me mostrou o caminho que ele trilhou. Falei, eu vou trilhar esse caminho e vou seguir a minha carreira profissional dentro da contabilidade. E eu queria ir para a área de auditoria. E fui para a Petrobras, e foi um período, assim, muito bom. Uma experiência, um aprendizado profissional muito grande. Foram 29 anos lá na auditoria interna. Pouco tempo, né? Pouquinho tempo. Aprendeu pouco. Assumi lá a função de gerente de auditoria. E eu falo isso assim com orgulho, porque eu me inspirei nas pessoas. Sim. E esse nosso bate-papo, essa nossa conversa hoje, ela vai inspirar outras pessoas. Com certeza. Quem é da contabilidade, quem não é da contabilidade, é uma história. Então, isso para mim foi fabuloso, esse caminho. E depois desses 29 anos, eu volto. Eu já tive um escritório de contabilidade, eu e um amigo meu, na faculdade. Né? Eu tinha 22 anos, eu já estou com 61 anos. E aí, novinho. E esse meu amigo, ele tem esse escritório até hoje. Ele seguiu no escritório e eu fui para a auditoria, seguindo exatamente esses passos que eu aprendi e essas mesmas experiências vividas eu repassava e repasso na sala de aula. Aí eu saí da Petrobras, depois de 29 anos. Hoje eu estou na área de auditoria, tenho um escritório de contabilidade chamado Chamarela Contabilidade, mas como é minha paixão é auditoria, o pessoal da contabilidade cuida da contabilidade e eu fico na auditoria, que é minha paixão. Sempre vai ser. Tá assim na veia. Não sei. Mas qualquer segmento é um segmento que vale muito a pena. Então, eu tenho essa satisfação de comentar, de falar, porque foi exatamente isso que eu vivi. Reencontro o presidente Rafael Machado, que me convidou para o conselho. Foi assim, muito legal, muito bacana, muito bom. Tem sido uma experiência nova também para mim, um aprendizado com ele, lá com todo o grupo do CRC, porque o CRC é a casa do contador. Né? Então, isso... Eu fui professor do CRC por muitos anos, né? Aí quis o destino que eu voltasse para o CRC. Está sendo uma experiência muito boa. Você que é contador e você que é de qualquer segmento, a contabilidade, eu costumo dizer assim, a contabilidade é uma janela, vamos trazer, é a janela. E essa janela é uma janela de futuro, de oportunidade, porque até aqueles profissionais de contabilidade que não estão lá assinando balanço, fechando aqueles balanços tradicionalmente, aquele jeitão, ele tem outras janelas. Sim, sem dúvida. A contabilidade ela ainda tem esse poder. Não quero ficar só assinando balanço, ela tem outras oportunidades. Outras oportunidades. Então, olha, tem sido... É uma ciência social de verdade, né? A gente lida com o social das pessoas diretamente. Diretamente. Eu acho incrível isso também, que eu entendi a importância do CRC na faculdade
escutando uma palestra do presidente do CRA. Olha, eu acho que eu nunca contei essa história, não sei nem se eu já falei isso para o Marcos alguma vez. Mas um professor, eu peguei uma eletiva na faculdade, na época eu estudava lá no Meia, né? No Meia. Eu estudava no Meia. E aí eu peguei uma eletiva que era Fundamentos da Administração. Tinha um professor muito bom, agora me falha a memória o nome dele, mas era um professor excelentíssimo de administração. Dava aula dele, assim, não tinha nem como fazer pergunta, porque ele explicava de uma forma excelente. Depois, coitado, eu ainda perturbava ele, esperava todo mundo ir embora, ainda ia lá. 10h30 da noite. 10h30 da noite, meu ônibus indo embora, e eu lá. Professor, mas e se eu fizesse? E ele perguntava um monte de coisa, e era super solícito. Só que nesse dia, ele substituiu a aula dele, a presença da aula dele, por uma presença numa palestra do presidente do CRA. E, óbvio, eu queria minha presença, fui lá assistir a palestra, né? Por mais que fosse uma eletiva e eu fosse me tornar contador, né? Que é do CRC, não do CRA, eu fui lá assistir. E aí o presidente fez uma analogia, né? Falando que um graveto, ele quebra fácil. Mas se você juntar muitos gravetos, você não vai conseguir quebrar. E aí ele estava falando ali na palestra, né? Da importância de você ter um conselho forte para a profissão, né? No caso, ele estava falando da dele, obviamente, não estava falando dos contadores. Mas aí depois, né? Conforme eu fui evoluindo e me engajando cada vez mais, né, em ter conhecimento sobre o CRC, né, porque a gente precisa passar na nossa prova, né, do CRC, eu vi que o que ele falou fazia muito sentido, porque a nossa classe já tem uma certa força justamente por essa união, né, de nós nos reunirmos, de nós estarmos ali juntos num conselho e, de certa forma, a gente protege a nossa profissão, né, e cria oportunidades que, se nós não estivéssemos juntos, nós não teríamos. Então, é importantíssima a figura, né, do CRC no dia a dia do contador, independente se ele é empresário ou se ele é funcionário de alguma empresa, né, porque alguns realmente ainda assinam balanço. Então, o CRC está ali para defender a todos nós, né, como classe, porque se nós não estivéssemos juntos, nós não teríamos hoje, com certeza, muitos dos benefícios e oportunidades que a gente tem. De fato. É perfeito, cara. A sua colocação, uma colocação magistral. Abriu assim. Já que a gente está falando de janelas, você abriu muitas janelas.